Fala, meus amigos, tudo na paz? Eu estou aqui para mais uma aula de filosofia e na aula de hoje nós vamos falar sobre esse grande filósofo de Viena, esse filósofo austríaco, Wittgenstein, e a ideia de suas pesquisas que foi a filosofia linguística. Bom, vamos entender um pouquinho sobre a vida e a história dele. Eu vou fazer essa aula refletindo os slides que foram trabalhados em sala de aula. Ludwig J.J. Wittgenstein nasceu em uma família de judeus austríacos, na cidade de Viena. Seu pai foi um homem muito rico, dono de algumas indústrias siderúrgicas, participou ativamente da Segunda Revolução Industrial e também da industrialização do seu país. Wittgenstein e seu irmão Paul lutou contra os russos durante a Primeira Guerra Mundial. O seu irmão perdeu o braço direito e Ludwig ficou fortemente traumatizado com os horrores da guerra. Ele virou uma pessoa extremamente ranzinza, saía das conversas de maneira abrupta por causa dos traumas sofridos na guerra. A família de Wittgenstein foi perseguida pelos nazistas e a sua fortuna foi confiscada pelos alemães. O filósofo já havia renunciado à herança em favor dos seus irmãos mais novos e morava na Inglaterra quando aconteceu o fato. Na época, trabalhava como enfermeiro na Inglaterra. Para entender o pensamento de Wittgenstein, nós precisamos entender um pouquinho os trabalhos do Gottlob Frege e também Bertrand Russell. Bom, quem foi Gottlob Frege? Foi um filósofo do final do século XIX, do meio para o final do século XIX, e foi o primeiro a desenvolver a ideia da necessidade do estudo da linguagem dentro da filosofia, visto que a atividade filosófica não poderia admitir ambiguidades acerca do pensamento do mundo. Então, a filosofia entrava como uma necessidade, principalmente a filosofia linguística. O Russell foi um filósofo que defendeu a análise lógica, voltando-se para a filosofia da linguagem. Foi quem mais influenciou os pensamentos de Ludwig. O estudo analítico da linguagem permitia sair da superfície, às vezes ambígua e contraditória das expressões, para atingir o corpo, a construção lógica e complexa da linguagem que permitia ao homem atingir também a complexa realidade do mundo. O Tratatus Lógico-Filosóficos foi a única obra publicada em vida pelo autor e também o seu primeiro trabalho. Teve outro, Investigações Filosóficas, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Em síntese, esse trabalho propunha que a linguagem era apenas um signo e que este está presente para configurar a realidade. Nós vamos aqui fazer uma ponte com os pensamentos de Merleau-Ponty, em que eu trabalho, no vídeo que eu gravei, a ideia de significado, de significante, a ideia de emissor e de receptor. Então, nesse livro, ele trabalha a questão da linguagem como sendo um signo. Por exemplo, uma obra de um pintor. O pintor, ele representa a realidade. Ele precisa de tinta, de pincéis, de tela, mas a ideia é a representação da realidade, assim como o signo linguístico, que é uma representação da realidade. Outro exemplo citado pelo autor no seu livro é a relação do músico. O músico, ele tem duas formas de se expressar. Uma delas é a expressão sonora e a outra é a partitura musical. Se ele escreve bem uma partitura, um músico de boa qualidade consegue representar aquela linguagem. Ele pode reproduzir aquela sonoridade. Então, nesse sentido, a música passa a ser um signo, assim como a linguagem. O seu segundo trabalho foi Investigações Filosóficas. Bom, Wittgenstein havia se afastado das questões filosóficas e do mundo acadêmico. Ele havia se afastado das universidades após a publicação do tratado. Então ele achava que o trabalho dele estava lindo, maravilhoso. Então ele pensava já ter resolvido as grandes questões da filosofia relacionadas à linguagem. Contudo, devido às críticas ao seu trabalho, resolveu retornar a ele. Muitos autores começaram a ler e criticar os trabalhos de Ludwig.
Muitos autores passaram a criticar a forma como foram escritos. Inclusive, o trabalho deu tão certo que foi um dos livros mais lidos na Áustria naqueles tempos. Nesse segundo trabalho, a linguagem funciona como em uma praxis, em uso, o que diminui a importância do significado das palavras e valoriza suas funções práticas. A linguagem, nesse segundo trabalho, é muito mais do que simplesmente palavras, mas sim a forma como ela é expressada. Quando eu estou falando, eu mostro gestos, emoções, eu gesticulo, e tudo isso representa a linguagem. E nesse trabalho, Investigações Filosóficas, ele demonstra como essa representação é feita. Para o filósofo, analisar o significado das palavras consiste em colocá-las no contexto dos jogos da linguagem, em que são empregadas, compreendendo as regras estabelecidas no interior do jogo, as quais determinariam as funções variáveis das palavras em seu uso prático. Podemos usar como exemplo um advogado durante uma audiência. Ele utiliza as palavras que nós conhecemos como jargões para representar aquele espaço em que ele está inserido. Da mesma forma, um grupo de médicos em uma reunião só deles, ou bancários, cada um tem suas próprias palavras e cada uma funciona de uma forma de acordo com o ambiente. Dentro desse contexto, o pensador utiliza a metáfora do jogo do xadrez. O jogo do xadrez, nesse contexto, é uma metáfora que representa os jogos linguísticos. Cada peça do xadrez tem a sua função. O peão, por exemplo, não pode se mexer igual o cavalo, não pode se movimentar igual o bispo ou como a torre. Mas, no entanto, todos são importantes, todos têm algo específico deles, que lhes são inerentes, que lhes são próprios. O autor também trabalha com a ideia da perplexidade. Nessa ideia da perplexidade, ele sintetizou como sendo o enfeitiçamento da linguagem. Em síntese, nós podemos entender que é algo relacionado àquilo que se entende quando se é falado. Como a linguagem apresenta limitações, essas perplexidades têm que ser elaboradas em questões filosóficas. A filosofia poderia ter valor não para o descobrimento de alguma verdade escondida, mas para a realização de uma luta permanente contra essa perplexidade, contra esse enfeitiçamento da linguagem. Nessas duas imagens que eu estou mostrando para vocês, algumas pessoas podem enxergar um pato, outras podem enxergar uma lebre ou um coelho. O que o Ingesai quer dizer com isso, né? Ele quer falar que muitas vezes aquilo que se fala não é entendido pelo outro, ou muitas vezes é entendido de uma maneira bastante distorcida. No capítulo 11, Investigações Filosóficas, o autor faz uma análise da palavra ver. Num sentido significa exatidão, no outro significa aproximação. Dentro desse contexto, prevalece na filosofia a ideia de perplexidade, devido ao enfeitiçamento da linguagem. O autor pede para se tomar bastante cuidado, ele analisa que precisa se tomar bastante cuidado nesse contexto para evitar essa perplexidade. Bom, é isso aí, pessoal. Esse é um pouco das ideias desse grande pensador austríaco do início do século XX. Foi por volta de 1920 até 1930, foi muito estudado, inclusive influenciou o Círculo de Viena, que é o que nós vamos estudar na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.